Alô, amigos. Costuma-se dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o Espírito de verdade, que viria nos trazer ensinamentos novos, lembrar aquilo que Jesus ensinou e trazer novas noções que naquela época a humanidade não tinha condições para assimilar. Então, nós sabemos que essas promessas de Jesus foram feitas na última ceia, a última oportunidade em que o Mestre esteve com os discípulos, anunciando a vinda do Consolador, que seria justamente a doutrina espírita. E eu acho muito interessante essa questão do Consolador. O Espiritismo nos traz uma visão totalmente diferente a respeito do mundo espiritual, nos dá uma visão do que é a vida no mundo espiritual. E por isso o Espiritismo é o Consolador, porque essa visão objetiva que nós temos das realidades espirituais, proporcionada pela doutrina, é essa visão que nos dá consolo diante da morte de familiares. Porque aquilo que para as religiões tradicionais é algo especulativo, quer dizer, a pessoa imagina como seria o mundo espiritual, o que vai acontecer. Há doutrinas, inclusive, que pregam que o cidadão vai dormir até o juízo final e depois ou vai para o céu ou para o inferno, quer dizer, aparentemente as ligações afetivas desaparecem com a morte. E o Espiritismo nos diz que não, que a vida continua, os nossos amados estão apenas ausentes, mas não em compartimentos estanques. Eles permanecem no mundo espiritual, têm a oportunidade de nos visitar. O mundo espiritual é uma projeção do mundo físico, eles nos acompanham, torcem por nós para que sejamos firmes e fortes, não enfrentarmos as provações da terra, a fim de que o reencontro mais tarde se dê em bases de vitória sobre as provações humanas, ensejando-nos um luminoso porvir, um encontro maravilhoso na espiritualidade. E não é só isso, o Espiritismo nos proporciona o contato com aqueles que partiram, pelo processo mediúnico. Temos uma figura extraordinária de Chico Xavier, por exemplo, um médium que psicografou milhares e milhares de mensagens de espíritos desencarnados, com uma gloriosa mensagem de consolo, né? Mostrando que eles continuam vivos, torcendo pelos familiares. Isso é muito bonito, é muito bom. E isso nos dá um grande estímulo para vencermos a desolação quando acontece a morte de um ente querido. Nos dá condições para continuarmos a viver, a lutar, a enfrentar as provações em favor de nosso reencontro mais tarde. Mas é interessante que também essa visão mais objetiva e essa possibilidade de contato com o mundo espiritual, tudo isso representa para nós, assim, uma contribuição muito grande até para que não façamos coisas que possam nos comprometer. Eu estou comentando isso porque eu estou lembrando a história de uma senhora de boas posses financeiras, inclusive, casada, vivia muito bem com o marido, e casamento de almas gêmeas, os dois se dando muito bem, muito felizes. Mas ele veio a desencarnar. Ficou doente, enfraqueceu, enfim, cumprindo o seu karma, ele desencarnou. Ela ficou desolada, ficou realmente em depressão, ficou numa situação muito precária, porque ela tinha um amor muito grande pelo marido, ela não se conformava com a separação, o fato dele ter partido. E ela começou a alimentar a ideia de partir também, e ir ao encontro do marido, né? Pela porta do suicídio. É uma ideia totalmente equivocada, que nós sabemos, à luz da doutrina espírita, que o suicida vai colher as consequências do suicídio no mundo espiritual. É um negócio complicado, não é fácil não, o sofrimento do suicida. Para a sorte dela, ela foi parar numa reunião mediúnica, onde manifestou-se o espírito de seu marido. E ele, o médium de largos recursos mediúnicos, né, pegou bem o pensamento do marido, ela sentiu a presença dele, e ele lhe pediu, por amor de Deus, que não fizesse aquela loucura. E apenas ela ficaria mais distanciada dele, se passaria muito tempo antes que ela tivesse a oportunidade de reencontrá-lo, isso depois de sofrimentos acerbos no mundo espiritual. Pediu então encarecidamente: meu querido, suporte a dor da separação. Eu também sinto a separação. Eu também, no mundo espiritual, tenho muita saudade de você, mas a gente está lutando. Vamos confiar em Deus, vamos seguir em frente, vamos enfrentar as nossas provações, para que o nosso reencontro se dê amanhã, quando chegar a sua hora, por vontade de Deus e não por vontade indébita sua. E com isso me contou a senhora, ela me contou a história e falou: olha, salvei-me
do suicídio graças ao Espiritismo, ao processo mediúnico, uma bênção de Deus em nossas vidas. É por aí, telespectador amigo. Vamos ficando por aqui, agradecendo a sua atenção uma vez mais. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.